Nós agradecemos aí a Jesus pela oportunidade de estarmos unidos e os Espíritos amigos possam nos abençoar para entrarmos no conhecimento de lições tão antigas, tão desvirtuadas e que hoje já temos a condição de compreender à luz do Espiritismo. Assim seja. Pessoal, alegria imensa é nossa de voltar aqui. É a terceira vez que eu venho aqui na casa para falar para vocês sobre o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia que fecha a missão mediúnica dos judeus, né? Compilando ali aquela fase da humanidade em que eles foram chamados para poder semear na humanidade, fechando aquele ciclo da evolução, preparando o caminho para uma outra semeadura que viria depois com o Espiritismo, né? E, curiosamente, o Apocalipse já vai tratar também dessa revelação que viria no futuro, como nós já tivemos a oportunidade de comentar aqui nos estudos passados, né? O Apocalipse fala do Espiritismo através de símbolos, porque todo o livro do Apocalipse, ele não tem linguagem direta. Por isso que ele é um livro complicado e, às vezes, muita gente tem até alguma prevenção, não se aproxima dele, porque aquela linguagem que parece ser indecifrável, ela fica um pouco afastada, né? São tantos anos que nos distanciam da cultura dos judeus. Mas um judeu que pega o livro do Apocalipse, vou dar o exemplo dos judeus messiânicos, que são aqueles que acreditam que Jesus é o Messias. Tem um monte de judeu messiânico aqui em Belo Horizonte também tem. Quando eles pegam o livro do Apocalipse, eles leem e parece que estão lendo uma revista, uma revistinha ali. Por quê? Porque toda aquela simbologia, que para a gente parece hermética, difícil, para eles é beabá que eles aprendem desde criança. Então eles sabem o que determinado símbolo significa, o que determinada imagem corresponde no plano dos sentidos. E para a gente fica essa dificuldade, né? Mas ainda falta para eles o Espiritismo. E o Espiritismo, então, é a lupa final, o óculos final que a gente coloca para poder completar. Porque sem o Espiritismo a gente não conseguiria entender o Apocalipse. E hoje eu vou falar de algumas fases da humanidade que estão presentes nessas alegorias. Alegorias são símbolos, né? Uma primeira questão que a gente tem que lembrar sempre é que a palavra Apocalipse vem do grego apocalipto, que significa tirar o véu. Por isso que nos Estados Unidos ele é chamado de o livro da revelação. Eles não se referem ao Apocalipse como com esse nome que a gente usa, né? Eles chamam de o livro da revelação. Porque Apocalipse significa revelação. Só que a revelação final da Bíblia faz a previsão de uma revelação que viria no final dos tempos. Olha que interessante. É a mensagem central do Apocalipse. E essa mensagem que viria no chamado final dos tempos é o próprio Espiritismo. Nós também não podemos esquecer, como está lá na introdução do Apocalipse, capítulo 1, que todo o conteúdo do Apocalipse é uma psicografia. E é uma psicografia que fala sobre coisas do futuro, a mediunidade e presciência, que o Kardec tão bem cataloga lá no livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Ah, Marcos, você está inventando isso? Não, é só ler, olha lá. Revelação de Jesus Cristo. Deus concedeu para Jesus para mostrar para quem? Para os seus servos, o anjo que conversa com João e depois para o João, as coisas que devem acontecer muito em breve. Então, Jesus manda para um anjo intermediário, esse anjo intermediário conversa com o João. E o João, então, começa a ter aquelas visões e ele vai escrevendo as visões que ele tem. Emmanuel também explica isso. Lá no livro A Caminho da Luz, capítulo 14, o Emmanuel explica isso. Que o João teve aquelas visões e ele começa, então, a registrar. E o Emmanuel ainda fala, olha, nem tudo que foi enviado para a mente do João, ele conseguiu captar. Ainda ficou alguma coisa de fora. Ele não conseguiu captar tudo. Mas o que ele conseguiu captar é esse livro psicografado que se chama Apocalipse, que está lá no final da Bíblia. É o que encerra a Bíblia. Okay? Bom, da última vez que nós estivemos aqui,
eu mostrei para vocês a vinculação do Apocalipse com o livro de João, capítulos 13 em diante, que é quando Jesus começa a fazer a despedida dele. Ele começa a preparar terreno, que já estava na hora dele ir embora. E nesse momento, no capítulo 13 adiante do Evangelho de João, até o final, até lá por volta do, acho que é o capítulo 18, que termina, né? Ali, passando no 14, 15, 16, que são os principais que falam a respeito do Espiritismo, João começa a fazer previsões sobre o que aconteceria, perdão, Jesus, né, e João escreve, ele começa a fazer previsões sobre o que ia acontecer no futuro. Que é mais ou menos assim, Jesus está indo embora, mas ele consola o coração, fala assim, gente, olha, eu estou indo embora, mas eu vou deixar para vocês aqui alguns registros das coisas que vão acontecer. E ele vai falando sobre as coisas que viriam para a humanidade. Só que tudo ali também está em simbologia. Simbologia que os judeus conseguem entender melhor que a gente. Mas hoje o Espiritismo vem e nos ajuda a entender melhor. Então eu fiz um apanhado na última reunião que nós tivemos aqui. Quem quiser, o vídeo está disponível lá na página da casa, né? Aí nós fizemos uma avaliação bem vagarosa, cuidadosa de João 13, para a gente perceber tudo que Jesus falou a respeito desse caso. Mas eu resumi aqui também, de novo, os principais pontos, né? Então, Jesus aqui se despede, olha, em algumas traduções, eles colocam lá a despedida, que é quando Jesus começa a preparar os discípulos a respeito da partida dele. E são 4 pontos centrais que Jesus aborda a respeito do futuro da humanidade. Em primeiro lugar, ele explica que haverá um esmaecimento. Como assim? Ele fala assim, olha, vocês ainda vão me ver por um pouco tempo, mas a minha imagem e o meu entendimento vai se apagando. Igual aquela luzinha da árvore de Natal velha, que já não está funcionando mais, vai apagando. Né? Aquele tubo de imagem da televisão da década de 60, hoje a gente desligava, custava para fechar, né? Ia apagando devagarzinho. Há um esmaecimento. Jesus tinha previsto isso. Ele falou, olha, vocês ainda vão entender o que eu estou falando por um pouco tempo, mas vai chegar uma fase que a confusão virá sobre o entendimento das coisas que eu ensinei. E aí, Jesus prevê um momento que é chamado de apostasia, que é a traição. Ele prevê que a humanidade viraria o rosto para ele. A humanidade iria desprezar os seus ensinamentos, que é a chamada grande traição, apostasia. Então ele já sabia que a humanidade ia perder o contato com as coisas que ele ensinou. Que o príncipe desse mundo é que iria governar. Ele falou, eu não sou o príncipe desse mundo ainda não, eu estou indo embora e o príncipe desse mundo aqui está montando as rédeas no cavalo e está vindo de galope. Né? Que é o mal. Que o mal ia voltar à tona aqui no planeta e ia começar a fazer muita bagunça. Ele já tinha previsto isso para a gente. Também nós vimos que haveria um período de ausência. Nós vamos entender esse período de ausência em algumas outras passagens, ou seja, o entendimento, a vivência. Vocês não estão aprendendo aí com a Marta Antunes sobre a necessidade do evangelho sentido, vivido, não é? É exatamente essa vivência que faltou, porque, em primeiro lugar, até o entendimento também foi distorcido. Então, a nossa compreensão foi distorcida e, por consequência, a nossa vivência em Jesus foi para o espaço. Tanto é que a humanidade de hoje é o produto desse esquecimento. Se o mundo hoje está esse caldeirão em ebulição, essa confusão louca que está todo mundo vendo, e hoje acho que ninguém mais questiona a bagunça que o mundo virou, é exatamente por conta desse distanciamento dos princípios mais básicos da lei divina que Jesus veio ensinar e exemplificar para a gente. Então, é esse momento de afastamento, de ausência da humanidade, né? Que até está correlacionado também à grande traição, né? Nós viramos o rosto e o nosso entendimento para Deus, então o mundo é o efeito. Exatamente, é o efeito, perfeito, né? E também ali, naquela passagem do Evangelho de João, capítulo 13 e diante, Jesus também fala do retorno dele, que é a chamada parousia, que nós vamos entender daqui a pouco o que é.
né, que ele fala que ele voltaria. Mas voltaria como? Tem gente esperando Jesus voltar aí, né? Achando que ele vai voltar em sentido físico. Mas o que está sendo explicado para a gente sobre isso? Nós vamos entender, né? São os 4 conteúdos principais. Bom, mas por que você está falando isso para a gente, Marco? Pelo seguinte, o Apocalipse vai tratar desses temas aqui, ó. Essas são os principais pilares do Apocalipse. O livro do Apocalipse vai tratar de tudo isso aqui. Ele vai desdobrar esses sentidos do que aconteceria com a humanidade. Ok? Então, aqui são os pilares do Apocalipse, do livro Apocalipse de João. Então, nós vamos entender que existem fases gerais da humanidade previstas no Apocalipse e algumas fases mais pontuais, alguns acontecimentos mais pontuais. Né? Vamos ver o que a gente consegue avaliar hoje aqui. Né? O que a gente não conseguir avaliar, nós deixamos para o próximo encontro. Então, não falei com vocês da parousia, que é o retorno, que Jesus fala que iria voltar e as escrituras trazem isso. Vamos entender o que significa. Olha, no grego, para significa ao lado de, e ousia é a essência, o ser. Essa palavra, ela era utilizada na filosofia grega para representar quando você está próximo de uma verdade, próximo de uma essência, né? Quem usa essa palavra no início é o Platão, mas depois a própria cultura grega vai desenvolvendo ela para outros sentidos. Olha, por exemplo, um sentido curioso que os gregos usavam. Quando um rei ou um grande governante vinha da cidade onde ele governava para outra região, para permanecer lá um tempo, eles usavam a palavra parousia para falar assim, olha, é a aproximação do rei. O rei chegou aqui e nós estamos sentindo a presença dele, os efeitos da presença dele. Né? Daí a gente começa a entender o que é essa vinda que Jesus prevê. Né? Porque o que viria, na verdade, era o reino que Jesus nos ensinou, que começaria a se estabelecer na realidade do planeta Terra. Essa essência, essa vivência, efetivamente se instalaria no planeta. Então, essa é a previsão de Jesus. Agora, acontece assim, do dia para a noite, como nós brincamos aqui da última vez, né? É como a transição planetária miojo, que fica pronta em 3 minutos? Não é. A transição planetária, a vinda do mundo de regeneração, né? A vinda do mundo ditoso, não fica pronta em 3 minutos. Esquece miojo. Não é assim. Né? Aliás, é por isso que os judeus não entenderam a missão do Messias. Eles não compreenderam a missão de Jesus, porque eles pensaram que, eles acreditavam de maneira literal que o Messias ia vir, ele ia estalar o dedo, igual o Thanos. Já viram o filme do Thanos? Que o Thanos estala o dedo e faz as coisas acontecerem, né? Que ia vir um estalo do Thanos e ia mudar o mundo inteiro. Era essa visão que eles tinham do Messias. E Jesus vira e fala assim, não, meus amigos, é assim não. Né? Eu estou vindo aqui na Terra, vocês já vão me esquecer. Vai passar um tempinho aí, daqui a uns anos a humanidade nem vai lembrar mais de mim. Né? Ou se lembrar, vai ter uma lembrança muito vaga do que eu ensinei, muito desviada das coisas que eu ensinei para vocês. Né? Então, lá na frente é que as coisas vão tomar o rumo de novo. Então, Jesus estava mostrando para eles que existem fases nesse ciclo evolutivo da humanidade. Não é assim, do dia para a noite. Tá? Tanto que aqueles que Jesus mandou, né, renascer aqui para fazer alguma lembrancinha do que, né, igual vários, o Canadá, aqui outros tantos, Francisco de Assis. Francisco de Assis, né, acabaram na fogueira, acabaram desprezados. O próprio Chico Xavier, desprezado. Quem é que reconhece o valor dele no Brasil? Alguns espíritas, nem todos. Tem espírita aí que nem leva, né, em consideração. Vocês viram aí a Marta comentando lá do lançamento de um livro do Emmanuel, foram 7 pessoas, né? Então, gente, os grandes cristãos que vêm para o planeta é assim, né? Mas, apesar disso, a semente vai frutificando. As coisas vão crescendo aos poucos. A gente tem que ter muita paciência. Então, eu só estava querendo mostrar para vocês esse sentido, ó, que significa estar ao lado, é a presença. Esse nome foi escolhido pelos cristãos lá da época, do início do cristianismo,
para poder designar a vinda de Jesus. Por quê? Eles conheciam esse sentido antigo que eu estou mostrando para vocês, e eles sabiam que aquelas promessas que Jesus fez seria a presença de Jesus na humanidade. A gente ia perceber a presença de Jesus no momento futuro. Tá? Então, esse que é o chamado retorno de Jesus que ele previu. Né? E aí nós vamos compreender algumas coisas a respeito do final dos tempos, para a gente falar dessas fases. Vamos entender, afinal de contas, já falamos aqui também muito nos últimos encontros, né? A respeito do final dos tempos, mas eu queria destacar para vocês aqui hoje, que foi algo que eu não falei para vocês ainda, é o seguinte. A gente pensa assim, a gente vê um religioso que não é espírita, fora do espiritismo, falar de final dos tempos, aí às vezes a gente coça a cabeça e fala assim, nossa, não estava sabendo de nada, hein? Isso aí falou com tanta autoridade a respeito do tema, deve estar sabendo tudo, né? Já leu a enciclopédia inteira, está sabendo de muita coisa. Mas eu quero contar um segredinho para vocês. É pura arrogância humana. Pura arrogância humana. Sabem por quê? Porque ao longo dos nossos estudos da Bíblia, a gente tem aprendido o seguinte. Às vezes o pessoal pega um grãozinho, menor que um pó de café, um pedacinho ali do pó de café, e cria uma interpretação em torno que vira uma bola do tamanho da Lua. Aí você vai ver assim, mas qual que é o fundamento disso aí? Aí você vai olhar lá, são 4 palavrinhas que está lá numa escritura antiga. Aí você fala, mas foi disso aqui que eles tiraram essa Lua desse tamanho? Foi. Ou seja, 99% é invencionice humana. 1 grama é o que estava lá falado no passado de uma maneira muito geral, porque não dava para poder ficar fazendo explicações mais específicas como a gente consegue entender hoje com o Espiritismo. Porque o povo naquela época era muito duro, muito primitivo, não tinha condição de entender o que a gente entende hoje com o Espiritismo. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês não pensarem que a gente está inventando isso. A tal da ressurreição. Né? Pessoas aí enchem a boca para falar de ressurreição. Aí eu fui estudar. Sabem quantas passagens no Velho Testamento que serviram de base para a cultura judaica em torno da ressurreição? São 2 passagens. Na hora que você vai ler, não tem nada daquilo que eles falam. É pura interpretação. Eu falei, mas foi daqui que eles tiraram esse fermento todo, né? Que é aquele fermento dos fariseus lá, ficam levedando coisas que não existem. Então, o espírita tem que ter uma cabeça mais dilatada. Ele tem que entender o seguinte, olha, quando você vai lá na fonte, você vai ver que não era aquilo que foi ensinado, não. Os espíritos tentaram, naquela época, ensinar alguma coisa para um povo que ainda estava na primeira série. Hoje nós já estamos numa série mais avançada, a gente já tem condição de entender as coisas melhor. Né? Então, por que eu estou falando isso? Porque esse termo, final dos tempos, tem vários e vários trechos na Bíblia que dizem a respeito disso e cada um fala uma coisa. São vários sentidos, não tem um sentido certo. Você falar assim, não, nós podemos asseverar que o final dos tempos é isso, pá. Vocês podem ter certeza que tem uma grande percentagem aí que é pura gordura. Né? É igual aquela carne que você compra lá sem ver no açougue, na hora que você chega em casa, você tira a gordura e fica só um pedacinho de carne, o resto tudo é gordura. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então vamos ver algumas coisas para vocês entenderem isso. Vamos lá, olha. Tudo isso aqui é da cultura hebraica, cultura judaica, tá? Então vamos lá, ó. O termo fim dos dias, eu não sei as expressões em hebraico, então eu não vou nem arriscar falar, tá? Porque eu não sei pronunciar, né? Segundo alguns, era um tempo futuro de redenção e paz, como está em Gênesis, Isaías e em Daniel. Também, esse período era conhecido como o dia do Messias, que seria a vinda do Messias, onde haveria uma renovação espiritual do planeta. Oséias, no Talmud, o Olam Rabá, que é o mundo vindouro, era uma outra expressão, todas eram expressões parecidas, falando da mesma coisa. Tá? Que era um reino que viria após a ressurreição. Eu já falei para vocês que a noção de ressurreição deles era fraquinha, não tinha fundamento. Né?
Não tinha fundamento nas coisas. O tempo do fim seria uma fase de conclusão da história. As dores do parto do Messias, isso aqui é massa, porque está lá no Apocalipse, capítulo 12. E Jesus fala também, no Evangelho de Mateus, por exemplo, ele fala das dores do parto que viria para a humanidade. A gente fala assim, mas o que é isso? Nós vamos comentar essas dores do parto, né? Que é o momento prévio, antes da vinda do Messias. São as tribulações que o planeta deveria viver antes do Messias nascer na sua cultura. Né? Olha. Então, um outro sentido. Sentido também de final dos tempos tem a ver com redenção, libertação, reunião dos homens, renovação dos corações. Tudo isso, quando a gente ouve com o óculos do Espiritismo, a gente entende melhor. Assim, não é nada disso de final de mundo, de explosão do planeta, né? É um período, em geral, vinculado à renovação da humanidade. Tá? Então, eu estou mostrando para vocês que não tinha assim, um conceito certinho de final dos tempos, não. Eram muitas e muitas mensagens espalhadas, porque cada espírito que vinha falar com um médium na época, né, com um profeta, por exemplo, cada um contava uma coisa. Né? Aí cada um vinha um ângulo. Só que quando você pega tudo e vai ver a imagem maior, você percebe que o sentido é muito mais profundo do que o entendimento do passado tentou nos explicar. Então, olha, ressurreição dos mortos, né? O fim seria um julgamento. A gente vai entender melhor a questão do julgamento, tão mal compreendido, o chamado julgamento do final dos tempos, né? Então, vamos ficar mais tranquilos com aquelas pessoas que batem no peito e falam assim, eu sei, eu sou o dono da verdade. Não é assim não, gente. Né? Eles estão fermentando coisas do passado que hoje, só hoje, a gente tem condições de compreender melhor. Né? E, por desprezarem o Espiritismo, eles vão continuar naquela arrogância deles. E não vão conseguir alcançar o que a gente tem condições de alcançar hoje. Bom, e aí eu queria, para completar essa lição nossa, deixar uma coisa muito clara para vocês hoje. Eu já falei isso aqui na última vez que eu vim, mas eu vou falar de novo. Vamos tomar cuidado com essa história de virar exegeta de Bíblia. Sabe? Essa mania que a gente está vendo no meio espírita de virar especialista de Bíblia. Vamos tomar cuidado com isso. Por quê? Porque o universo inteiro não está na Bíblia, não. Algumas coisas que estão na Bíblia. Esse princípio de que tudo que existe, e se não estiver na Bíblia, não está no universo, é esse princípio aqui, ó, sola escritura. É esse princípio que marca outras doutrinas cristãs, não o espiritismo. Então, eu não vou citar nomes, mas outras linhas cristãs, aí você pensa, não vamos falar nome de ninguém. Ah, tem uma escola do cristianismo X, de nome tal. Uma escola do cristianismo de nome qual. Todas elas seguem esse princípio aqui, ó. Se não estiver na Escritura, não está no mundo. Ah, mas se não estiver na Escritura, não existe. A tabela periódica da química está na Escritura? Não. Né? As leis de Newton e a matemática avançada da física quântica está na Bíblia? Ah, então não existe. A cabeça desse povo funciona mais ou menos assim. Ah, não, mas nós estamos falando só das coisas de Deus. Esquece. Nem tudo também com relação à lei do cosmos está na Bíblia, gente. É o que deu para trazer. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado para não ficar preso nesse princípio aqui. Ah, não, mas isso aqui, essa letrinha, não é assim. Por isso que nós aprendemos que a letra mata, o espírito vivifica. Você tem que saber tirar o espírito da letra para poder sair desse radicalismo que está transformando os religiosos em pessoas irritantes, insuportáveis, insuscetíveis de amar e incapazes de formar a nova humanidade. Por quê? Porque eles viram brigões, eles ficam com a espada na mão discutindo teses de acadêmicos. E não é isso. Sem falar das diversas traduções que chegam, às vezes, até contraditórias com as outras. Exatamente.
Então, só para vocês perceberem como que o Espiritismo ensina isso, vejam o que o Kardec diz aqui na Gênese. Eu vou falar para vocês que tem muito espírita que se lê isso aqui cai para trás. Os apóstolos, Paulo e os primeiros discípulos, certamente teriam estabelecido alguns dogmas de uma maneira diferente, se tivessem os conhecimentos astronômicos, geológicos, físicos, químicos, fisiológicos e psicológicos que hoje em dia se tem. Sabe o que o Kardec está falando? Gente, não leva o Paulo a pé da letra, não, filhinho. O Paulo era um homem. Ele também tinha a cabecinha dele lá da época. Se o Paulo soubesse o que a gente sabe hoje, ele não falaria algumas coisas que ele falou. Aí a pessoa fala assim, mas isso aqui está contra a epístola tal do Paulo. Então fica com papel, ué. Porque nós, os espiritistas, não temos amor a papel, não. Nós temos amor à lei. Nós temos amor à verdade. Nós estudamos a verdade do cosmos. Não é o papel. Não é a cabeça do homem que já morreu 2.000 anos atrás, não, gente. É isso que o Espiritismo pede para a gente. Pra você ampliar a sua cabeça. Você dilatar. Estão vendo que o Kardec está mostrando isso aqui, ó? O próprio Kardec está falando assim, gente, não é tudo do Paulo que eu leio aqui. Nossa, então. Senão nos tornaremos espíritas fundamentalistas. Exatamente. E é por isso que eu volto. Não é? Por isso que eu volto naquele ponto. Não vamos virar profissionais teológicos de Bíblia, porque isso aí vai travar o espiritismo. Beleza? Então vamos lá, continuando. Então, a gente sabe que existem fases para a compreensão das coisas. O próprio Messias falou que teria uma fase nova. O Messias é Jesus. Teria uma fase nova da vinda dele no futuro. De nova compreensão. Quando ele está lá no Evangelho de João, capítulo 13 em diante, falando que ele ia embora, ele falou que ele ia mandar um outro Consolador. E ele falou assim, olha, eu ainda tenho muito para ensinar para vocês, mas vocês não podem entender agora. Quando vier o Consolador, o Espírito da Verdade que o Pai vai mandar em meu nome, ele vai fazer vocês lembrarem tudo que eu ensinei e vai acrescentar mais. Ou seja, eu tenho muitas coisas para falar para vocês. Ele ainda diz assim, olha, tudo que eu disse para vocês, eu falei por parábolas, mas vai chegar um dia que vocês não vão entender as coisas de maneira indireta, mas de maneira direta. Compreensão ali na veia. Né? Ele fala isso lá no final. Então, existem fases de compreensão. E o Newton, Isaac Newton, grande, né, mestre aí da nossa ciência, quando ele foi estudar o Apocalipse, você sabe que ele foi estudar o Apocalipse, né? Aqui, ó. Tem um livro dele, ó. Observações das profecias de Daniel e do Apocalipse. Tem um livro dele que ele escreveu sobre isso. Ele fala que tem partes da profecia que a gente só ia entender na última era da humanidade. Ele fala assim, ó, tem coisas aqui que nós não vamos entender agora, é só quando estiver lá na frente com a humanidade, com a cabeça melhorzinha, que nós vamos compreender. Quando a humanidade estiver vivendo determinadas coisas, que ela vai entender o que está no Apocalipse. Muito legal isso, né? Então o Espiritismo, ele coloca a gente numa cadeira muito melhor para você avaliar esse tipo de coisa. Bom, vou pular isso aqui, acho que já passamos o recado, né? Bom, e aí, então, a gente volta àqueles sentidos de fim dos mundos. Olha as coisas que os judeus estudam. Por exemplo, olha, aqui é uma dos termos usados para falar do final dos tempos, né? Traz os seguintes noções, olha, noções duplas, de fim, de último, mas também diz respeito ao futuro, à consequência que ia acontecer com a humanidade, frequentemente com perspectiva positiva. Então, os judeus sabiam que aquilo que estava sendo prometido para o futuro da humanidade seria algo bom, um fruto bom que a humanidade ia colher lá na frente, né? Que está vinculado a uma esperança. Olha só, muita gente pega o Apocalipse para falar de desgraça e destruição, né? E o livro está mostrando exatamente o contrário. Ele está mostrando para a gente ter esperança que a humanidade vai melhorar. É o final do Apocalipse. Ok? Então, olha, passagens, né, que estão presentes no livro de Jeremias, por exemplo. Essa ambiguidade reflete a ênfase judaica no fim, como uma porta para uma era mais luminosa, em vez de mera terminação. Então, os judeus sabem que virá uma era nova. Sabe como que eles chamam essa era? De era messiânica. A era do Messias. É uma nova era, uma era de renovação para a humanidade. Sinônimos e termos correlatos são variados, né? Cada um destacando diferentes facetas. Por exemplo, olha, uma outra expressão que eles usam para se referir ao fim do mundo.
ou dias do Messias, vincula diretamente o período da chegada do Mashiach. Ou seja, eles sabem que é o momento em que tudo aquilo que Jesus representa vai acontecer no planeta, retratando como um tempo de paz e elevação espiritual. É o que está previsto para o final da humanidade. Da mesma forma, o Olam Rabá, que é o mundo vindouro, traz a ideia de um reino eterno de recompensa, no qual os justos vão participar da presença divina. Outra questão linda sobre o final dos tempos, que está lá no Evangelho, palavras do próprio Jesus. Evangelho de Mateus. Olha que coisa linda. A colheita é o fim desta era, Jesus falando. Está falando, ó, essa era que vocês estão vivendo agora, isso aqui eu trouxe da tradução da Bíblia judaica, uma tradução que os judeus fazem, tentando resgatar o sentido daquela época, né? Então eles estão mostrando assim, olha, Jesus está mostrando para a gente que a colheita do final dos tempos seria o encerramento de uma era para o início de outra. Qual que é a outra era que viria? A era messiânica. Começa a era da frutificação dos ensinamentos do Cristo no planeta. Então a colheita é o fim dessa era. E os encarregados da colheita são os anjos. Mas que anjos são esses que começam a semear? Aí hoje não vai dar para estudar isso. A gente tem que fazer um apanhado de várias passagens. Mas são os anjos do Senhor que Jesus falou que viria no final dos tempos para colher os erros, as pedras de tropeço. Eu falei isso aqui da última vez. Que são as pedras que fazem a gente errar no meio do caminho, da interpretação, do entendimento. Eles iam começar a recolher para liberar o caminho do entendimento para a gente. Né? São aqueles anjos que Jesus fala que viria na vinda do Consolador prometido. Ou seja... Podemos entender como seriam aqueles espíritos mais elevados que viriam transmigrar aquelas pedras, aqueles empecilhos para outros mundos. Exatamente. Não é isso? Perfeito, perfeito. E também, um outro sentido também interessante é o restabelecimento da mediunidade, né? São os espíritos superiores ali, ó. Sempre... menos mística e mais real. E mais real, exatamente. Como as ervas daninhas são colhidas e queimadas no fogo. Nossa, Marca, aqui já tem a explicação do lago de fogo lá do Apocalipse. Nem ia falar hoje sobre isso, mas aqui. O tal do lago de fogo, é um símbolo, é uma alegoria do Apocalipse. Tudo que é de ruim no planeta vai ser julgado lá no lago de fogo, que vem lá por volta do capítulo 19, 18, 19, ou 20, lá do Apocalipse, né? Tanto é que tudo que é de ruim do livro do Apocalipse, ó, a besta do Apocalipse é julgada no lago de fogo. A grande Babilônia é julgada no lago de fogo. O dragão é julgado no lago de fogo. E desse lago de fogo sobe fumaça para sempre. Vai ficar só a fumaça deles, não vai subir, não vai restar mais nada no planeta. É o quê? É a diluição do mal no planeta. Né? Então Jesus está falando, olha, assim como a gente pega aquilo que não presta e joga lá na fogueira, né? Na hora que você está separando ali o joio do trigo, você joga na fogueira, assim vai ser no final dos tempos também. As coisas ruins vão ser deixadas de lado e a gente vai começar a selecionar o que é melhor. Só que tem um detalhe, tá, gente? As coisas ruins somos nós, né? Então, se você continuar sendo coisa ruim, você já viu, né? Você já viu, né? Então o Espiritismo bota a gente no eixo aí, né? Bom, são colhidos e queimados no fogo. Assim também acontecerá no fim dessa era. Olha, é uma renovação. Não é estalo do miojo, não. Vai limpando, tirando aquela água suja e vai entrando água nova, aos pouquinhos. É uma fase. O Filho do Homem, que é Jesus, enviará seus anjos, e eles tirarão do reino tudo que faz pecar e todas as pessoas distanciadas da Torá. A Torá é a orientação, é o ensinamento superior. Eles as lançarão na fornalha ardente. É o lago de fogo, é isso. É a eliminação daquilo que não presta para a nossa evolução, para deixar aquilo que é o bom. É uma seleção. Então, o que Jesus está falando aqui em Mateus 13? Que o final dos tempos é parecido com uma seleção, onde você queima o ruim no fogo e deixa o que é bom. E a gente deve fazer no processo de renovação íntima. Isso. Não é? Exatamente. Não dá tempo ainda para nós. Correr atrás, né? E Kardec, então, estudando essas passagens, ele entendeu, olha, esse quadro do final dos tempos é alegórico, é simbólico.
Não fica levando isso ao pé da letra, não, que você vai ficar assustado com os símbolos do Apocalipse. Né? Não é isso. E aí, sobre a vinda de Jesus, olha que coisa interessante. Existe uma dica na Bíblia, como que seria a volta dele. Vocês sabiam disso? Jesus diz lá em João, vocês me ouviram dizer, vou, mas voltarei para vocês. Estou indo embora. Mas um dia, vocês vão me ver de novo. Ele fala assim, vocês vão ver de novo. Né? Lá em Atos dos Apóstolos, teve aquele fenômeno, no início do livro, né, na Galileia, em que vários espíritos aparecem para várias pessoas. Os chamados anjos são vistos. Tem uma hora que aparecem 2 anjos vestidos de branco, né, iluminados, e aparecem para aqueles que estavam lá vendo. E eles contam esse segredinho aqui, ó. Depois de dizer isso, ele, Jesus, foi elevado diante dos seus olhos. Jesus materializou lá, deu os ensinamentos e sobe. E volta. E eles veem Jesus sumindo no céu, no meio das nuvens. Ele vai subindo, subindo. E desaparece lá no meio das nuvens. Beleza? Estão entendendo a imagem? E uma nuvem encobriu da vista deles. Eu, inclusive, penso que tem a ver com o fenômeno de ectoplasmia, né? Porque quando a gente vê o ectoplasma, que permite a materialização, ele parece uma fumaça, né? Já viram? Então, enquanto estavam observando fixamente o céu à procura de Yeshua, então eles perderam Jesus de vista, né? Cadê o Messias? Sumiu, né? Viram repentinamente 2 homens vestidos de branco, apareceram 2 espíritos puros ali diante deles. Em pé, perto deles. Esses espíritos disseram, habitantes de Galil, que é a região ali, né, da Galileia, por que vocês estão olhando para o espaço? Por que vocês estão olhando aí para cima? Este Yeshua, esse Jesus, que foi levado dentre vós para o céu, voltará do mesmo modo que viram subir para o céu. Então, como é que ele vai voltar? Em espírito. Não vai ser encarnado. Aí o povo fala que Jesus foi abduzido por uma nave. Aí é muita história. Né? Tem muita história envolvida aí. Bom, então o que acontece? Nós estamos vendo aqui que quando, por exemplo, os espíritos vêm através do Espírito da Verdade, que alguns dizem que é o próprio Jesus, mas de qualquer maneira, sem entrar na polêmica, né? Com certeza orientados pelo Cristo, nós estamos vendo ali Jesus em espírito, né? Então a gente tem que tirar a coisa do âmbito material e trazer para o âmbito espiritual. Esse é o ensinamento. Então quem fica esperando Jesus vindo numa carruagem, né, renascendo no mundo, não está entendendo o recado. Ele volta em espírito, ele volta no sentido espiritualizado do termo. E o Kardec fala da segunda vinda. Não vou ler os trechos, mas ele comenta no livro A Gênese, né? Ele fala, olha, o que Jesus fala a respeito da segunda vinda? O que significa isso? Né? E quando Jesus anuncia o seu segundo retorno? Quais são esses sentidos? Aí o Kardec vai concluir, vou resumir para vocês. Jesus estava falando da época em que a humanidade iria concretizar os ensinamentos que ele trouxe. Iria efetivamente aplicar os seus ensinamentos. Essa que é a vinda de Jesus que foi prometido. Kardec, então, foi super racional e acertou em cheio, né? Com relação ao que nós podemos esperar do chamado retorno de Jesus. Então, num outro texto que está na Revista Espírita, de abril de 1868, o Kardec fala assim, será o fim do mundo da superstição, do despotismo, do abuso de governantes, dos abusos mantidos pela ignorância, pela malevolência, pela maldade dos poderosos, pela hipocrisia. Será o fim do mundo egoísta e orgulhoso, do pauperismo, dessa miséria que a gente vê hoje instalado no mundo, de tudo que é vil e rebaixa o homem, numa palavra, de todos os sentimentos baixos e cúpidos, que são o triste apanágio do vosso mundo. É isso que é o chamado, né, retorno, o fim do mundo. Né? O chamado final dos tempos é o fim dessa fase de provas e expiações que a humanidade está passando ali, está sendo massacrada
por esse processo para aprender a amar, né? Para aprender a deixar de ser orgulhoso, para deixarmos nós de sermos orgulhosos, para deixarmos de sermos egoístas, né? A gente vai ter que passar, pois não? Está longe, com certeza. Você olha para a humanidade e você fala assim, estou vendo essa humanidade aí, né? Nesse rumo que está. Então, e às vezes, sabe o que acontece? Como é que você chama? Helena? Às vezes, Helena, o Kardec fala isso lá no livro A Gênese. Vem alguns fenômenos que acontecem no planeta para dar uma acelerada. Ele chama isso de flagelos destruidores. Às vezes a humanidade passa por uns apertos para ver se dá uma acelerada, dá um choque na humanidade. E parece que a humanidade está pedindo isso. Porque nós todos estamos sentados lá no sofá do nosso comodismo, né? Esperando sentadinho assim, encostado no sofá, assim, ó, assistindo televisão, né? Esperando a espada cair na nossa cabeça. Né? Então, nós temos que correr atrás, fazer a nossa parte. Né? Porque parece que a humanidade está pedindo para sofrer. Pois não? Então. Isso. Então, o Kardec explica lá na Gênese que existem flagelos destruidores que eles são oriundos de causas naturais e existem flagelos que são derivados das escolhas humanas. E ele diz que a própria guerra é um flagelo destruidor, causado pelo próprio homem. Só que quando o homem vai por esse caminho, ele acelera o processo também, porque é tanto karma, né? É igual aquele suco maguari concentrado que você compra, né? É tão concentrado, a polpa tão concentrada ali de coisas num cantinho só, que dá uma acelerada, né? Então, por um caminho ou outro, pelo caminho do amor ou pelo caminho da dor, a humanidade vai acelerando o passo. E aí você viu a razão desses fenômenos naturais, né? Da natureza mesmo, que estão causando destruições em qualquer lugar. Né? Aquelas enchentes na China, erupções, as mais doidas, terremotos e tal. Exatamente. Né? Isso aí. Bom, então, o Kardec ainda fala assim, olha, ao contrário de fim do mundo, a gente não deve ver nessa fase a realização dos altos destinos da humanidade. O que ele está dizendo? Gente, é o contrário, não é destruição, não. O que nós vamos ver nessa fase futura é a humanidade realizando seus altos objetivos superiores, espirituais, nobres. É isso que vai acontecer no final das nossas fases evolutivas. Então ele diz, olha, é evidente que se refere, em todos esses sentidos, ao futuro reinado de Deus, de Jesus, perdão, no planeta Terra. O tempo em que a sua doutrina melhor compreendida será a lei universal. Aí não vai precisar de haver mais delegado de polícia. Isso. Exatamente. Né? Então, aí, gente, olha que interessante. Eu não falei para vocês daqueles 4 sentidos que Jesus trouxe lá no Evangelho de João, capítulo 13 em diante? Eles estão aqui, ó. Os conhecimentos, vou ficar com vocês por algum tempo, está lá em João 14, 19, mas esse tempo, por um pouquinho de tempo, já adiante a humanidade vai me esquecer, vocês podem ler lá depois em João 14, 19, né? Aí depois vem o momento da traição da humanidade, que a humanidade vira as costas para tudo que Jesus ensinou. Aí vem o momento do afastamento, que tem a ver com o exílio da Shekinah. Sabe o que é Shekinah para a cultura judaica? É a presença de Deus. É tão interessante isso, vejam, por isso que eu trouxe esse mapa. Olha que interessante. Lá na época do exílio babilônico, que os judeus foram capturados lá em Jerusalém e levados pelos babilônicos até a Babilônia, né? A cidade que fica ali, as ruínas ficam ali no Iraque, né? Da Grande Babilônia, a cidade da Babilônia. Eles andaram tudo isso aqui e ficaram ali anos no exílio babilônico. Foi quando surgiu o profeta Ezequiel, quando surgiu o profeta Daniel, né? O Ezequiel, se vocês lerem no livro de Ezequiel,
ele escreve que tudo aquilo que aconteceu de ruim com o povo judeu, naquela época de captura, foi porque eles abandonaram a Deus, porque eles viraram os seus rostos para Deus, para tudo que Deus ensinou. E aí, a Shekinah se afastou do povo judeu. O que é a Shekinah? É a presença divina. A presença divina foi embora, né? Então ele estava mais ou menos dizendo o seguinte, ó, esse karma que nós estamos sofrendo aqui é porque nosso povo se afastou de Deus, né? Então, a gente pode dizer, por exemplo, sim. se essa apostasia aí seria a partir daquela movimentação de transformar o cristianismo primitivo em uma religião estatal, Exatamente. catolicismo, vinculado ao poder de Roma, ali, eu me deixaria virar as costas mesmo. Exatamente, é isso. O grande agente da traição do Apocalipse é o institucionalismo religioso romano. É quando Jesus é utilizado como espada para transformar o interesse de alguns numa forma de império. Se vocês forem ver o que a religião romana fez, foi dominar a Europa inteira, na base da força, explorando e sugando os recursos. É o grande agente da traição. E tem vários trechos, nós vamos ver isso também, né? Mas você foi bem intuído. E depois dessa fase de afastamento, olha, vem a volta da presença, né? A presença de Deus, a Shekinah, vai embora do povo. Mas Jesus está falando, olha, a minha presença volta para vocês. Né? O retorno da Shekinah, que é a presença divina. Pois não? Então. Porque Jesus não ensinou para a gente que a quem muito foi dado, muito será cobrado? Qual foi o povo depositário dos maiores tesouros espirituais do planeta? Lá no início. O Emmanuel explica isso. Lá no livro A Caminho da Luz, depois vale a pena estudar lá. Ele vai explicar que por eles terem aqueles, né, que zombaram e que desprezaram dos ensinamentos, eles foram sofrer depois, eles foram espiar. Né? São períodos cíclicos. Hã? Não acontece nada por acaso. Pois é. Né? O Daniel fala isso. O Daniel, no livro de Daniel, ele fala assim, olha, aqueles aqui que não seguirem, lá na frente vão poder sofrer grandes flagelos kármicos. Né? Então, quando Deus vem e deposita conhecimento em determinada comunidade, a gente tem que dar os frutos. E quem é que está sendo pedido hoje fruto do cristianismo no mundo? O Brasil. Nós, a gente já tem consciência, então a gente tem que começar a dar frutos do cristianismo na nossa vida. E aí nós vamos falar de uma outra alegoria para vocês. Eu falei, então, dessas grandes fases, né, da humanidade, e vamos falar de um outro símbolo que está lá no Apocalipse, que é a Nova Jerusalém. Já comentei um pouquinho com vocês aqui a respeito da Nova Jerusalém, mas nós vamos entender. A Nova Jerusalém fecha o livro do Apocalipse. Vamos ler o que é esse símbolo, para depois a gente entender? Então, o João viu um novo céu e uma nova terra. O Emmanuel, sabe como que ele descreve isso aqui? É a terra e as adjacências espirituais. Entendeu? É a mudança da terra e das adjacências espirituais. Porque quando a gente muda o padrão mento-vibracional do planeta, você também muda a sintonia, né? E a caracterização dos espíritos no mundo espiritual. Porque a humanidade é uma só, ela evolui, né, no seu conjunto. Pois o primeiro céu e a primeira terra se foram, a primeira fase. Aquela era que Jesus estava falando, ó, aquela era que vai ser julgada na seleção, acabou. E o mar já não existe. Aí nós temos que entender o conceito do mar, é o mar revolto do Apocalipse, que é o momento de turbulência da humanidade. Tá? Tem várias referências no Apocalipse, mas a gente não pode estudar hoje sobre isso. Vi também descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, uma Jerusalém nova. É uma renovação daquela Jerusalém do passado. Vamos entender o que é essa tal dessa nova Jerusalém. Pronta como uma esposa que se enfeitou para seu marido. A humanidade pronta como se estivesse pronta para casar com Jesus.
O símbolo é esse, mas a gente volta nele. Nisto ouvi uma voz forte do trono e dizia: eis a tenda de Deus com os homens. Por que a tenda? Era aquela tenda do encontro lá na época de Moisés, onde os espíritos se manifestavam. Que os judeus, na sua cultura, entendiam como a presença de Deus. Então, eles, na comunicação aqui, eles estão dizendo assim, olha, lembra lá da época em que os espíritos estavam presentes lá na tenda, conversando com todo mundo? Pois nós estamos falando para vocês de volta da presença divina no planeta. Então, os judeus sabem, eles falam, olha, essa fase da tenda aqui com a humanidade é a presença divina se concretizando no planeta. Por isso que no Tabor, os discípulos, ao ver Moisés, Elias e Jesus transfigurados, falaram, vamos armar a tenda aqui. Isso, exatamente por isso. Né? Ele habitará com eles. Olha, a habitação de Deus conosco é uma outra expressão que os judeus usam para falar de Deus concretizado na vida e na prática de um povo. Eles serão seu povo e ele, Deus com eles, será o seu Deus. Enxugará toda lágrima, será o fim do ciclo de provas e expiações. Pois nunca mais haverá morte no sentido espiritual, tá? Que o Apocalipse também mostra isso pra gente. Nem luto, nem clamor, nem dor haverá mais, é o fim do ciclo de dores. As coisas antigas se foram. Esse paradigma tão pesado que a gente está vivendo hoje na humanidade vai embora, ele vai sumir. O que está sentado no trono, que é Jesus, nessa simbologia do Apocalipse, disse então, eis que faço nova todas as coisas. É o período de renovação. O Apocalipse fecha assim, com essa imagem da Nova Jerusalém. O Espiritismo traz explicações para a gente. Vou mostrar para vocês 4 passagens do Chico Xavier sobre isso. Ok? Explicando para a gente o que é essa simbologia. Tá bom? Mas vamos lá, olha. Ainda na sequência da Nova Jerusalém. O espírito que comunicava com o João arrebatou ele em espírito. Ele viu um grande alto monte. E ele viu essa cidade maravilhosa, renovada, transformada, junto de Deus, com a glória de Deus glorificada, mudada. Não vi nenhum templo nela. Não vai ter mais religião oficial. Não vai ter mais templo, aquele apego templário. Por quê? Porque o seu templo é o Senhor, é a ligação direta com Deus. Independentemente de rótulo religioso, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita. Não vai ter esses apegos mais no futuro da humanidade. A cidade não precisa do sol e da lua para iluminarem. Isso aqui é um outro símbolo dos acessórios, dos instrumentos que existem na cultura judaica para esclarecimento e iluminação do povo. Mas a gente não vai poder entrar nesse detalhe hoje. Pois a glória de Deus a ilumina, a sua lâmpada é o cordeiro. Ou seja, a exemplificação de Jesus é o que ilumina o caminho das pessoas. Aí você fala assim, gente, é uma simbologia tão material para falar de coisas simples. Para falar o seguinte, a humanidade vai ser renovada, vai ter comunicação direta com Deus, vai vivenciar as leis divinas. Nós vamos ser aquele planeta que um dia a gente espera que a Terra seja. É essa a previsão do Apocalipse para o chamado final dos tempos. Nunca mais haverá maldições. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, ou seja, o reinado. O trono é no sentido do reinado, tá? E seus servos lhe prestarão culto, verão a sua face. Olha, a face de Deus voltando para a humanidade é a Shekinah, segundo os judeus. É a presença divina instalada no planeta. E seu nome estará sobre suas frontes. Aquela história, né, do nome da fronte, o nome da besta não fica na fronte também? O 666 não está escrito na fronte? É o que está instalado na mente, né? Então, o que vai estar instalado na nossa mente, nos nossos corações, vai ser o ensinamento do Cristo. Já não haverá noite, ninguém mais precisará da luz ou da lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. E eles reinarão pelos séculos dos séculos. Então, a humanidade vai seguir nessa fase de renovação até a conclusão do nosso ciclo evolutivo nesse planeta. Então, para onde nos conduz o Apocalipse? Para Nova Jerusalém. Mas o que o Espiritismo fala sobre isso? Então, vamos ver. Palavras da psicografia de Chico Xavier. Quem gosta de estudar, livro Boa Nova. Aí você vai falar assim, pô, mas Marco, eu já li o Boa Nova. Está lá falando do Apocalipse, da Nova Jerusalém, tá? E, rapaz, ele está no capítulo 1 ainda por cima.
Ah, não acredito. Então vamos ler junto aqui, ó. Para que essas características se conservassem entre os homens, como expressão da sua sábia vontade, Jesus recomendou aos seus apóstolos que iniciassem o seu glorioso testamento com os hinos e os perfumes da natureza. Ou seja, Jesus estava inspirando os homens na hora de escrever as Escrituras. É isso que Humberto de Campos está explicando. Obrigado, viu? Valeu. É isso que Humberto de Campos está explicando, que eles estavam sendo inspirados ali por Jesus. Ó, começa contando ali nos evangelhos desse jeito. Mas e aí? Sobre a claridade maravilhosa de uma estrela guiar reis e pastores da manjedoura rústica, onde se entoava as primeiras notas do seu cântico de amor. Mas vamos terminar as lições, ó, com a luminosa visão da humanidade futura, na posse das bênçãos da redenção. É por esse motivo que o Evangelho de Jesus, sendo um livro de amor e de alegria, começa com a descrição da gloriosa noite de Natal e termina com a profunda visão da Jerusalém libertada. É a nova Jerusalém do Apocalipse, que é o final. A Bíblia encerra, ela fecha com a visão da nova Jerusalém. Entrevista por João, o médium João, psicografando, nas divinas profecias do Apocalipse. Então, a mediunidade do Chico está mostrando para a gente o quê? A nova Jerusalém é o quê, gente? É o futuro. O futuro da humanidade. Em que condição? Aqui, ó. Na posse das bênçãos da redenção. Então, é a humanidade redimida. É a nova Jerusalém, é um símbolo. Regeneração, depois que passar pela regeneração, né? Mas tem mais. Eu não fiquei satisfeito com esse texto, não. Quero mais. Então, tem mais texto do Chico. Vamos lá, ó. Livro da Esperança, também por Emmanuel. Os espíritos vinculados às diretrizes do Cristo, não podemos duvidar, nós espíritos vinculados, não podemos duvidar que o Evangelho, considerado em todos os tempos como sendo um livro de dor, por descrever obstáculos e perseguições, dificuldades e martírios sem conta, começa exalçando a grandeza de Deus e a boa vontade entre os homens, através de cânticos jubilosos, e termina com a sublime visão da humanidade futura, na Jerusalém libertada, assentando-se gloriosa na alegria sem fim. Então ele está falando que o Evangelho, a boa nova do Cristo, termina na figura da Jerusalém libertada, que é a nova Jerusalém. Tem mais, livro Pontos e Contos. Agora, Espírito Humberto de Campos. Esse é o monstro da guerra, o senhor comentou, que asfixia a Europa e a América com a mesma força com que constrangia a garganta do Egito e da Babilônia. Para extinguir a existência nefasta, só existe um recurso infalível, a aplicação dos princípios curativos e regeneradores do médico divino. Esses princípios começam na humildade da manjedoura, com escalas pelo serviço ativo do reino de Deus, com o auxílio fraterno aos semelhantes, com a adaptação à simplicidade e à verdade, com o perdão aos outros, com a cruz dos testemunhos pessoais, com a ressurreição do Espírito, com o prosseguimento da obra redentora através da abnegação e da renúncia, da longanimidade e da perseverança no bem, até o fim da luta, terminando na Jerusalém libertada, símbolo da humanidade redimida. De novo, aquele símbolo da humanidade libertada é a Jerusalém do final do Evangelho. Por isso que lá, no livro de Isaías, fala que a humanidade futura, eles serão chamados de um povo santo, os redimidos de Deus. Né? Então serão os redimidos. O povo purificado, aquele que passou pelo processo de melhoramento. Tem mais, ó. 50 anos depois, psicografia do Chico Xavier, Espírito de Emmanuel. Aqui é um personagem que está falando, eu não sei se eu citei ele aqui. E o Emmanuel descreve, né, esse relato dele. É que, meus irmãos, o reino de Jesus deve ser fundado sobre os corações, sobre as almas, e não poderá conciliar-se nunca neste mundo com qualquer expressão política de egoísmo humano ou de doutrinas de violência que estruturam os estados da terra, que é a traição. É quando todo o cristianismo foi absorvido por um estado poderoso, de ferro, um tanque de guerra,
que saiu massacrando a Europa inteira, que é o Estado romano religioso. E depois como no Estado do Vaticano. Exatamente, exatamente. O reino do Senhor sofrerá por muito tempo a abominação do lugar santo, pela falsa interpretação dos homens, mas chegará a época em que a humanidade, hoje decadente e corrompida, a gente ainda está nessa fase de decadência, melhorando, né, um pouquinho, se sentirá a caminho de uma Jerusalém gloriosa e libertada, a nova Jerusalém. Então esse é o símbolo final do Apocalipse. Então vocês estão percebendo que o Apocalipse trabalha com fases? Excelente, né? Por isso que nós temos, aqui, só para fazer um apanhado, nós já vimos esse esquema no nosso último encontro. Só para a gente fazer um apanhado. Aqui é a divisão de todo o Apocalipse. Como assim, Marco? Ó, Apocalipse capítulo 1, capítulo 2 e 3, capítulo 4 e 5, capítulo 6, 7 e 8, até os capítulos finais, 21 e 22. É toda a divisão do texto aqui. O texto é dividido em 3 partes. Ó. Essa primeira parte termina nessa bolinha aqui. Ó. Termina em Apocalipse 11. A terceira parte do Apocalipse é essa do meio, do capítulo 12 até o 15. E a terceira e última parte do Apocalipse vai do capítulo 16 até o 22. Todo o texto do Apocalipse, ele é espelhado. Significa que essa primeira parte aqui, ó, ela é espelhada nessa última. Vocês vão entender daqui a pouquinho, minha esposa vai me ajudar a mostrar para vocês como que é espelhado, esse espelhamento. Né? Mas antes de mostrar o espelhamento, eu quero que vocês entendam o seguinte, ó, que que o capítulo 1, ele traz visões divididas em 4 partes da segunda vinda de Jesus. O livro começa falando sobre vários símbolos que dizem respeito ao retorno de Jesus. E essa parte, ela está espelhada no final do livro, que é a vinda da Nova Jerusalém. Ou seja, aqui o livro já traz um recado para a gente, que o chamado retorno de Jesus se concretiza com a Nova Jerusalém, que é a humanidade libertada, com Jesus sendo vivido, sentido e instalado na cultura humana. Legal demais, né? Mas vamos entender esse esquema aqui? Me ajuda aqui, vou pedir sua ajuda. Isso aqui é o seguinte, ó, quando o João psicografou, essa é minha esposa, Renata, viu, gente? Veio aqui hoje só para me ajudar, mentira. Né? É, para me vigiar, exatamente. Então, gente, olha que legal. Quando o João psicografou, ele fez um rolo de manuscrito, que era assim, isso aqui era um livro da época, tá? Livro da época não é isso aqui, não. Ó. Livro da época é isso, ó. Era assim, né? E eles enrolavam. Só que tinha uma forma de enrolar o livro que é interessante. Porque quando você abria o rolo, a parte principal do livro era a que aparecia primeiro. A parte central, que é essa aqui, ó, a parte do meio do Apocalipse. Ó. Então você abre exatamente aqui o livro do Apocalipse. Ó. Tá? Mas eu vou mostrar para vocês o espelhamento. Então, nós vamos abrir o Apocalipse todo aqui, já na nossa linguagem, né, gente? Então vamos lá. Ó. Aqui está o livro todinho. Ó. Olha o trabalhão que o João teve, olha. Né? Está aqui o livro do Apocalipse. Beleza? Como que é esse espelhamento? Vamos fazer assim, ó. Encontra comigo aqui, Rê. Ó. O início do livro encontra com o final. A outra parte com essa com essa, essa com essa. Se você não fizer essa conjugação, você não consegue entender a mensagem. Legal demais, né? Ele é todo, isso chama quiasmo, é um quiasmo. Ele é todo espelhado. Aí nós vamos fechar até a parte principal, que é essa aqui que eu marquei de rosa. Vamos lá, ó. Quando você abrir o livro do Apocalipse, você abria ele assim, ó. Que é o centro. Essa parte aqui não se espelha em parte nenhuma. Ela não tem espelhamento, é o centro. É o centro do quiasmo. E a mensagem principal. Você sabe qual é a principal mensagem que vem aqui? A vinda do Espiritismo. Legal demais, né? Então. Não é brincadeira não, gente. Essa é... Acabei de constatar que eu sou quiasmo. Por quê?
Então, gente, nós estamos vendo aqui que o livro todo trabalha com fases. Né? Nós vamos voltar nessas fases. Vou falar, então, de duas outras fases que estão previstas no livro, que é a fase da grande tribulação e do dia do Senhor. Aí vocês podem pensar assim, não, Marcos, você inventa demais. De onde você tirou isso, menino? Vou mostrar para vocês os fundamentos. Há quanto tempo? É desde 2000 e... 23 anos, eu acho. Deve ter uns mais de 20 anos que a gente vai estudando. Mas, vou falar uma coisa para você. Quando eu comecei a estudar, eu achei que eu estava sabendo. Não estava sabendo nada. Hoje eu já estou sabendo um pouquinho mais. Mas, assim, é muita coisa. Mas também não é para a gente ficar impressionado, não, porque a mensagem é simples. É isso que eu estou querendo mostrar. Que a mensagem não tem segredo. Né? Então, vamos lá. O que são essas fases? Eu vou mostrar para vocês a previsão dessas fases na Bíblia. Tá? Mas é uma fase de escuridão. A fase da grande tribulação é o período de traição. Que a humanidade viveria uma grande turbulência. Que é o mar revolto, é o símbolo do mar revolto que está lá no Apocalipse. Depois viria uma fase de iluminação, que é o chamado Dia do Senhor. Se você não entender essa dualidade, o Apocalipse vai brincando com esse contraponto, a época das trevas e a época da iluminação, a época do obscurecimento e a época do esclarecimento. Você não vai entender o livro. Beleza? No meio desse roteiro aparece o Espiritismo. Então o Espiritismo inicia o chamado Dia do Senhor. Vou mostrar isso para vocês. Olha, na nossa leitura, a grande tribulação, Emmanuel nos dá a dica que a besta do Apocalipse é o Império Religioso Romano. Está lá no capítulo 14 do livro A Caminho da Luz. Ela vem do ano 610 até 1870, que é a instalação do papado até a declaração da infalibilidade papal. Que é quando o Papa diz que é infalível em pleno iluminismo, na época que a humanidade já estava de posse de muito conhecimento, e veio então essa declaração absurda, né, da infalibilidade, como se o Papa fosse um ser supremo. Então, o Emmanuel fala que esse é o período de domínio do Império Religioso Romano. Esse é o período da Grande Tribulação. Querem exemplos da tribulação? As cruzadas, os principais, as cruzadas e a Inquisição. São grandes tormentos que bagunçaram a história inteira. Vocês querem ter certeza disso? O Chico Xavier, quando foi dar uma entrevista para a Hebe Camargo, a Hebe fala assim, ô Chico, parece que tem uma profecia de uma grande guerra que pende sobre as nossas cabeças. Esse vídeo está no YouTube, vocês podem assistir. Aí o Chico dá uma desconversada, mas ele fala assim, minha filha, vamos lembrar do passado kármico do planeta. As cruzadas causaram tanta destruição, elas causaram tanto tumulto no planeta. E o Emmanuel vai explicar isso, tá? Lá no livro Emmanuel, quem quiser entender isso, leiam do capítulo 18 até o capítulo 21 do livro Emmanuel. E o Emmanuel vai explicar que a bagunça do mundo atual é decorrência do desvio da Igreja Romana. O pessoal foi com raiva de eu contar isso em palestra espírita, né? Mas é o Emmanuel que fala, tá lá, vocês leiam, né? Se a gente pesquisar na história dos templários, a gente vai ver que era uma ordem, né, católica, e o quanto eles penetravam nos governos dos diversos países da época. Eles eram banqueiros, eles tomavam conta do dinheiro dos países. O interesse deles era o poder. Por isso que o Apocalipse, sabe qual que é o símbolo que o Apocalipse usa para isso? Ele fala que são aqueles que se embriagam com sangue e com vinho, à custa dos justos. Então esse vinho é aqueles que se assentam no trono de Deus, mas para poder, só sugar o vinho. É o símbolo do Apocalipse, para esses que estão ali usurpando das coisas da terra para poder desviar o ensinamento de Jesus. Né? Esse é o período da grande tribulação. Beleza? Bom, aí vem o Espiritismo. E já vem, olha só, vem exatamente ali, 1857, próximo do período do fim do Império
religioso romano, e começa o dia do Senhor, que é o momento de iluminação. E esse momento vai até a Nova Jerusalém. Então, o período histórico, o período do dia do Senhor, que vai até a humanidade atingir o seu ápice evolutivo. São dois grandes períodos, de turbulência e depois de renovação. O Apocalipse traz isso? Traz. Né? Mas antes eu queria mostrar para vocês uma pista do Paulo. Apóstolo Paulo, que está lá na epístola, segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2. Prestem atenção no que o Paulo diz, olha só. O Paulo sabia alguma coisa da cultura judaica. Então, ele lendo e estudando Jesus, ele intuiu e falou assim, eu acho que é isso aqui, trouxe. E nós concordamos com essa visão. Ele diz assim, entretanto, em relação à vinda do nosso Senhor, Yeshua, que é Jesus, o Messias, e a reunião para o encontro com ele, nós lhe pedimos, irmãos, que não se deixem abalar em pensamento, nem se tornem extremamente ansiosos por causa de um espírito, ou uma mensagem transmitida. Para a gente poderia ser hoje assim, não fica ansioso por causa da mensagem que foi recebida por um médium lá, né, que está prometendo maravilhas, que daqui a pouquinho está tudo resolvido. Calma, vai com calma, porque não é assim não. Ou uma carta supostamente escrita por nós, eu, Paulo, né? Se vocês virem uma carta que supostamente foi escrita por mim, não acredita não. Calma, pega leve, vai com calma. Com a afirmação de que o dia do Senhor já chegou. Então, aqueles que já estão falando assim, o dia do Senhor, a época da renovação está acontecendo e tal. Calma, muita calma nessa hora. Vamos devagar. Não deixem que ninguém os engane de nenhum modo. Continua. Porque é o dia, que dia? O dia do Senhor. Não virá antes da apostasia. Ele não vem antes da traição. O Paulo, estudando as Escrituras, ele sabia que primeiro viria a grande traição da humanidade, que é o desvirtuamento dos ensinamentos do Messias. E só depois é que viria o período da renovação. Tá? E de ter sido, ou seja, a apostasia é a grande tribulação. Depois é que vem o dia do Senhor. E de ter sido revelado um homem que se separa da Torá. A Torá é a orientação, o ensinamento espiritual superior. O destinado à perdição. Ele se oporá a tudo que as pessoas chamam de Deus. E aqui ele já está dando dica. Ó. Esse que vai se opor às orientações espirituais, o que ele vai fazer? Ele vai, olha, se opor ao que as pessoas entendem por Deus. Por quê? Vocês vão ver. Eles vão transformar em objeto de adoração. Vão voltar para eles mesmos, como se eles fossem o centro da adoração e não a Deus. Olha a dica. Ele se colocará acima de tudo. Esse anticristo, que vai distorcer as coisas, eles vão sentar no trono de Deus e vão falar assim, não, calma, você quer ir para Deus? É através de mim. Né? Você vem através do meu trono. Né? Eu sou representante de Deus na terra. Né? O Paulo está falando, eles vão distorcer o entendimento de Deus. Ó, a fim de que se assente no templo de Deus e proclame ser ele mesmo Deus. E foi o que aconteceu. A própria decretação da infalibilidade do Papa é como se dissesse assim, olha, eu sou infalível, mas quem que é infalível? É Deus. Né? Hoje, outras igrejas falam assim, a salvação é estar aqui. Se você estiver aqui, você está salvo. Não vai no outro, não. Então, né? Essa é a deturpação. Você começa a distorcer as coisas e começa a idolatrar homens falíveis. Gente, isso é sério demais. Por que muita gente deixa de ser religioso? Porque fica cegamente seguindo, por exemplo, um ídolo espírita. Vou pegar um ídolo, imagina um ídolo espírita. Aí a pessoa fica ali fanática com aquele ídolo e depois descobre que ele é tão humano quanto a gente. Que ele está falando bonito nas palestras, mas por detrás ele faz cada coisa que até Deus duvida. Aí o pessoal fica abalado. Por quê? Porque a gente não pode se apegar a homens, a gente tem que se apegar à lei divina. Né? Mas é esse tipo de distorção que ele causou. Quando esse homem que invalida a Torá vier, o adversário lhe dará poderes. Olha, o mal vai dar poderes para eles, vai empoderar esse homem. Esse homem vai chegar na terra e ele vai receber poderes do mal. Onde está isso no Apocalipse? Capítulo 12, 13.
o dragão dá o poder para a grande prostituta. A grande prostituta, que é o institucionalismo religioso romano, recebe os poderes do dragão. E o dragão, o que é? O próprio Apocalipse fala, o dragão é a antiga serpente de Gênesis, é o mal. Só que ele vira o dragão, já com plugins, com vários incrementos ali, cheio de poderes, né? Naquela época mais avançada da humanidade. E aí, esse mal vai e se compactua com aquela prostituta que começa a prostituir os ensinamentos de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Então, aqui o Paulo entendeu, ó. O adversário, né, que é você sabe que o adversário é uma outra forma de falar o diabo, né? Que é o sinônimo daquele que é contra Deus. Ele vai dar poder para esse homem, realizar todos os tipos de falsos milagres, sinais e maravilhas. Ele o capacitará a enganar de todas as formas ímpias os que rumam à destruição, porque não receberam o amor pela verdade que poderá salvá-los. O resultado será que todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na impiedade, serão condenados. Então está dando mais uma dica, ó, fica de olho neles, porque eles vão falar uma coisa, mas o interesse deles é ficar do lado do dinheiro, tomar o poder do mundo, é o vinho farto, é se aproveitar de todas as benesses materiais do mundo. Eles vão estar falando em nome de Deus em cima da montanha de ouro. Toma cuidado com esses aí, né? É isso que o Paulo está falando. E foi o grande traidor. A gente não tem noção do tanto de desvio que o Império Religioso Romano fez, né? Até hoje as pessoas se confundem. Por quê? Tem gente que pensa que basta entrar no centro espírita, isso é por conta dos erros do passado. Eu vou lá, assisto a palestra, estou salvo para a semana inteira, né? Fiz minha parte com Deus, bati o ponto lá na casa Bezerra de Menezes, plim, né? Levei meu cartão de ponto, tomei o passe, acabou, estou salvo. Esse tipo de salvacionismo externalista foi criado por quem? Pela uma rede de franchising, um McDonald's cristão, que falava assim, não basta você entrar aqui na nossa loja e deixar a sua contribuição para o Mac Jesus, né? E vai embora que está resolvido. Então é um tipo de religiosidade rasa, muito fraca. O Espiritismo já vira para você e fala assim, meu filho, você é orgulhoso. Você está precisando deixar de ser orgulhoso. Ih, você vai ter que ralar muito ainda para ser humilde. Aí você começa a olhar para dentro de você mesmo e fala assim, nossa, como é que eu estou cheio de orgulho dentro de mim? Então o Espiritismo já te coloca num caminho de luta, um caminho de renovação verdadeira. É outra história. O Espiritismo não fica passando melzinho na nossa boca, não. Né? Falando assim, você é lindo, deixa seu dinheiro aqui que está tudo resolvido. Não, o Espiritismo vira para a gente e fala assim, meu amigo, você é lindo, você é filho de Deus, mas tem muita coisa para a gente caminhar ainda. Nós temos um passado, tem muita coisa para fazer. Não cochila em casa, não. Trabalha. Então, o Espiritismo é uma religião que pouca gente quer. Né? Não dá ibope para massa. Não é uma religião de massa. Porque ele põe a gente no roteiro do trabalho. Né? É muito diferente. Mas é o que Jesus já fazia desde aquela época. Né? Mas veio a franchising, o Mac Jesus e conquistou muita gente, né? Bom, então a grande tribulação era esse período. Eu coloquei aqui na cor vermelha, né? Todas as coisas devem acontecer, mas o fim ainda está por vir, porque os povos lutarão uns contra os outros, nações lutarão umas contra as outras, haverá fomes e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, entretanto, é o princípio das dores de parto. Daqui a pouco vocês vão entender, mas vocês já sabem que as dores de parto é o início do nascimento do Messias no mundo, no planeta. Né? Então é a época da grande tribulação que a gente está vivendo hoje. Mas tem o dia do Senhor. Para os judeus que estudam, eles sabem que o dia do Senhor é para falar do fim dos tempos, do dia de Deus, em que a sua justiça plena se manifestará. É uma noção que carrega vários sentidos, olha, de julgamento, de restauração. É o dia do juízo. De trevas e horror para quem? Para os inimigos da lei divina.
Para o inimigo vai ser um momento difícil, mas para aqueles que estão querendo buscar a verdade vai ser um momento de alívio, de libertação. Os rabinos o vinculam ao dia do julgamento final e à era messiânica. Vocês vão ver daqui a pouco o julgamento que é. O que é esse julgamento? Que julgamento que é esse? Que o pessoal fala, ó, o julgamento final está chegando. João, capítulo 3, versículos 19 e 20. Olha que lindo isso aqui. Este é o juízo, Jesus falando. Vocês querem saber o que é o julgamento? Do final dos tempos? Vou falar para vocês. O juízo é esse aqui, ó. A luz veio ao mundo. Eu vim trazer a verdade para vocês. Mas as pessoas amaram as trevas em vez da luz. Por quê? Porque suas ações eram ímpias. Porque elas não estavam fazendo o que é certo. Cheias de vícios. Quem realiza as coisas más odeia a luz. Não gosta da luz. E a evita. Para que as suas ações não sejam expostas. Tem muita gente aí que não aceita as verdades por conta de orgulho. Porque ela sabe que ela mesma está pisando na bola. Ela sabe que a vida dela está atolada em problemas. Que ela mesma pratica. E aí a gente prefere o quê? Apagar essa luz. A luz veio ao mundo, Jesus é verdade. O que a gente fez com ela? Apagamos na cruz. Vai para a cruz, não queremos saber da verdade não. Crucificamos a verdade. Crucificamos a verdade. Né? Então, o que é o juízo? É o quê? A vinda da luz. A luz é a verdade, é o esclarecimento. Então, o juízo no final dos tempos é a iluminação da humanidade no final dos tempos. É um outro símbolo. Não é aquele juízo que, né, vai destruir o planeta inteiro e haverá vulcões em toda esquina. Não, não é isso. O que é esse julgamento? João 16:8. Jesus falando da vinda do Espiritismo, do Consolador. Você sabe que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. A gente estuda isso e tem vários fundamentos para mostrar isso, né? Pois bem, quando ele vier o Consolador, ele vai mostrar que o mundo está errado a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Jesus fala, olha, quando o Consolador vier, ele vai mostrar para as pessoas o que eles estão achando o que eles estão interpretando como pecado, não é bem assim. O que eles estão achando que é a vinda do juízo, não é bem assim. A vinda da justiça, ele vai colocar as pessoas no entendimento. Né? E essa mudança é o quê? Um esclarecimento. É luz, é mudança de mentalidade. Isso é legal demais, hein? Espetáculo isso aqui, gente. Bom, como é que está o nosso tempo aí? Para ver se a gente consegue, Wagner. Mas é bom demais. Então agora nós vamos ver o anticristo. O tal do anticristo. Gente, muita besteira o pessoal fala sobre o anticristo. Você sabia que o Emmanuel explica pra gente o que é o anticristo? Tem gente falando ali, sabe? Tem gente que já estudou. Né? É uma outra alegoria lá do Apocalipse. Vamos ver o que é o anticristo. Foi perguntado para o Emmanuel, lá no livro Consolador. Item 291. Emmanuel, Chico, pergunta o Emmanuel para a gente. Como interpretar o anticristo? Aí o Emmanuel responde assim, podemos simbolizar como anticristo o conjunto das forças que operam contra o Evangelho, na Terra e nas esferas vizinhas do homem, mas não devemos figurar nesse anticristo um poder absoluto, como se fosse uma entidade poderosíssima e definitivo que pudesse neutralizar a ação de Jesus, porque ele não consegue fazer isso. Porquanto, com tal suposição, negaríamos a providência e a bondade infinitas de Deus. Então, assim, num conceito mais amplo, o anticristo é todas as forças que atuam contra as virtudes que nós aprendemos com o Espiritismo, as leis divinas maiores. Principalmente, porque o materialismo é um pacote de tudo de ruim. Está embrulhado com esse pacote aí do materialismo. Então, ele vai embalando e colocando na mesma cesta todos esses vícios que vão contra o que Jesus ensinou. Né? Por isso que o Kardec dizia isso, o maior inimigo do Espiritismo é o materialismo, que
tira da gente o sentido de que nós somos espíritos eternos. A gente fica brigando por causa da calça jeans que quer comprar, e os espíritos estão olhando para a gente assim, pô, filho, você está preocupado com calça jeans? É espírito eterno, filhote. Né? Então, a gente fica aqui, o Emmanuel, sabe o que ele fala? Ele fala... Kardec recomenda a gente a não querer transformar as pessoas em espíritas, e sim em espiritualistas. Certo? Bom demais, isso mesmo. Poucas pessoas eu conheci que entenderam esse recado do Kardec, viu? Né? Muito legal. Então, gente, aqui é o conceito geral, mas tem mais. O Emmanuel fala mais. Vocês acreditam? Olha que legal. Mas antes eu vou mostrar para vocês a primeira epístola de João. Ele falando assim, vocês ouviram que o antimessias é um outro nome que é dado para o anticristo. Está vindo, e de fato muitos antimessias têm surgido, fato pelo qual sabemos que esta é a última hora. Eles saíram dentre nós. Toma cuidado, porque o anticristo ele vem do meio da gente, vem do meio dos cristãos. Eles vestem a pele de cordeiro. Eles estão vestindo a nossa faixa, eles estão falando que eles são cristãos. Está cheio de gente, até no meio espírita, gente. Não, é triste falar isso. Mas tem gente no meio espírita aí que está só querendo tirar seu dinheiro. Infelizmente, isso está acontecendo e os espíritos estão caindo nessa. Né? Não é de hoje. Né? Então, olha, fato pelo qual sabemos que esta é a última hora. Eles saíram dentre nós, mas não eram parte de nós. Eles saíram do nosso meio, mas no fundo, eles não eram parte do nosso coração. Por quê? Porque se fossem dos nossos, se eles estivessem com o nosso coração, a boa intenção cristã, aquela vontade cristã de fazer o bem para todo mundo, eles teriam permanecido conosco. Eles não teriam criado lá o clubinho, né, de expoliação e de exploração humana. Então, o próprio João está mostrando, tomem cuidado com esses aí que se vestem, né, de cristãos. Muitas vezes são aqueles que estão deturpando o ensinamento de Jesus. E aí vem a mensagem final do Emmanuel, que eu vou mostrar para vocês sobre o anticristo. Está lá no livro A Caminho da Luz, capítulo 16 ou 17, eu não coloquei aqui não, mas está lá 16 ou 17. Né? Ele diz assim, olha, os bispos de Roma, abusando do fácil entendimento com as autoridades políticas do Estado, impunham suas inovações arbitrárias, contrariando as sublimes finalidades do ensinamento daquele que preconizara a humildade, e o amor como os grandes caminhos da redenção. Então, os bispos de Roma, eles faziam assim, não, você quer ir para o reino de Deus? Você tem que ir lá comprar um santinho, você tem que deixar a sua contribuição lá na caixinha, né? Isso, você tem que comprar suas terras no céu, você tem que me agradar, né? E aí eles foram deturpando, só antes de passar para você, eles foram deturpando o ensinamento, olha. Porque nessa brincadeira, foi embora a humildade, o amor como os grandes caminhos de libertação da humanidade. Foi o grande desvio que eles promoveram. É desse modo que aparecem novos dogmas. Eles vão criando invencionices em nome de Jesus. Novas modalidades doutrinárias. É o fermento dos fariseus. O culto dos ídolos nas igrejas. As espetaculosas festas do culto externo. Copiando-se quase todos os costumes da Roma anticristã. Então, eles foram incorporando o paganismo romano dentro do cristianismo, em nome do cristianismo. Então, quando ele fala da Roma anticristã, ele está mostrando para a gente aqui, ó, toma cuidado com a religiosidade romana, que ela está no caminho do anticristo. Inclusive indumentárias. Isso. Isso. Uhum. Uhum. E mais? Exatamente.
A gente quer a facilidade, né? Eu vi um evangélico outro dia desse, que eu gosto muito, ele é muito coerente, né? Ele estava falando que tem coisas muito fáceis da gente fazer, achando que é caridade. Você pode pegar lá, você é um milionário, você pega e doa milhões lá para os flagelados da África, né? Mas e aí? Cadê o amor nessa história? O Emmanuel chama isso de caridade essencial. Então, a mensagem dele com esse nome, né? O Emmanuel vai falar, ó, caridade essencial não é aquela caridade externa, não. É o que sai efetivamente do seu coração. O que você coloca do seu coração, do seu sentimento naquilo que você está fazendo. Né? O senhor ia falar? Não? Uhum. Isso. Né? Então virou o quê? Mercancia. Virou mercantilismo. Ou então, para bater no dinheiro. Isso. Por isso que o Apocalipse fala que quando vai cair a Grande Babilônia, ia cair também toda a mercancia, todos os interesses, aqueles que compram e vendem em nome de Deus, e piriri, pororó, todas aquelas consequências iriam cair junto. Beleza? E aí, para a gente encerrar, a alegoria das 3 mulheres, é o que vai dar para trazer hoje, que diz respeito a fases do Apocalipse. É muito interessante isso aqui, gente. Olha que legal. Esse é um esqueminha que eu coloquei lá no nosso livro, na nossa pesquisa, que é essa aqui, ó. Depois eu vou mandar uns aí para o Wagner para colocar na biblioteca. Tá? Eu não peguei, porque hoje eu vim correndo, não deu tempo. Mas aqui nós fazemos uma correlação dos 3 símbolos da Jerusalém, que são 3 Jerusaléns no Apocalipse, e as 3 mulheres. A mulher, que é um símbolo no Apocalipse, ela aparece com 3 facetas diferentes. Não é a mulher geral do mundo inteiro, não. É essa mulher. É uma mulher específica, que aparece como um símbolo no Apocalipse. Vocês vão entender por quê. Eu sei que já tem mulher desconfiada assim. O que já vem aí, né? Em nome das mulheres, né? O que vem aí? Não é você, não, gente. Né? É um símbolo muito bonito, inclusive. Muito bonito, vocês vão gostar. E aí a gente fez essa correlação, porque a primeira Jerusalém está vinculada à mulher original. A segunda Jerusalém está vinculada àquela que se prostitui. E a terceira Jerusalém está vinculada àquela esposa que aparece adornada para casar com Jesus lá na Nova Jerusalém. A mulher é a humanidade. Por quê? Bom, antes de passar os slides, eu vou explicar para vocês. Não é invenção nossa. Os judeus sabem que toda a comunidade dos chamados eleitos, aqueles que têm afeição pelas leis divinas, eles são retratados nas escrituras antigas como se fosse a mulher sendo preparada para casar com o Messias. Então ela é a noiva. Antes do casamento, ela é a noiva. Ela está sendo prometida, a humanidade inteira sendo prometida para casar com o Messias. Mas que casamento que é esse? É a aliança, é o pacto. O pacto é, aceitem as minhas leis, aceitem as leis boas para todos, cumpram essas leis que vocês vão ser felizes. É esse o sentido do pacto na cultura judaica. Então eles comparavam toda a humanidade à mulher. Né? Então aparece a primeira mulher lá pura, com boa intenção, para poder fazer esse casamento. E é a vinda de todos os médiuns, toda a história do povo judeu preparando o caminho para eles. Mas essa mulher se desvia. E ela acaba tomando a conotação de uma prostituta, porque ela vende o que é de melhor para o seu espírito, se prostitui em nome das riquezas mundanas. É um símbolo, fica fácil de entender, né? A pessoa que jogou seus valores no lixo por conta de ouro, de prata e de diamante. E esse é o símbolo da humanidade corrompida, é a fase da traição. Mas vem depois uma outra mulher, que ela surge como uma noiva adornada, pronta para casar com Deus no final dos tempos, que é a humanidade redimida. Olha que coisa linda. Né? Aí, se você pegar o livro do Apocalipse e com essa visão, você vai entender tudo. Gente, aqui, ó, ele está falando da humanidade na fase de noiva, depois a humanidade na época que traiu Jesus, e agora ele está falando lá no finalzinho da humanidade
se preparando para casar e efetivamente consumar o casamento com Jesus. É símbolo. Mas é bonito, não é? Então vamos ver algumas coisinhas aqui, ó. Né? É uma linguagem simbólica. O trio feminino, já falei para vocês, traça uma jornada desde o potencial divino, passando por desvios e traições, até a promessa final da redenção. A mulher grávida do Apocalipse é essa. É um dos capítulos mais difíceis de entender. Mas se você souber quem que é aquela mulher grávida que aparece, ela sofre as dores do parto, aí vem e nasce a criança, que é o Messias, mas essa criança é arrebatada dela, é tomada da mãe. Imagina a cena. A mãe dá luz ao filho. Quem que é essa mãe? É a comunidade dos judeus, preparando ali para a vinda do Messias. E Jesus nasce no meio delas, dessa mulher. Só que Jesus fica com eles? Não, é arrebatado. Aí depois essa mulher foge para o deserto. Lá no Apocalipse. O que significa fugir para o deserto? Segundo os judeus, é você ir para o campo da aridez, você ir para o que há de pior, é você ir para o campo árido, o campo seco, você vai para um lugar de fuga. Por isso que o Apocalipse, inclusive, fala que ela fugiu para o deserto, ela foge. Aí é nesse momento que começa a semeadura do dragão, que ele começa a semear os descendentes da mulher. E nessa semeadura, quando ele começa a influenciar a mulher, ele se aproxima da prostituta, que é o institucionalismo religioso romano. E vem o dragão, então, e se instala e forma esse consórcio, que é a besta do Apocalipse. Olha que legal, gente. Né? São 3 fases da humanidade. Mas essa mulher desviada, ela cai no lago de fogo, lá por volta do capítulo 18, 19, e lá por volta do capítulo 20, 21, ela renasce, como a mulher pronta e ataviada como noiva para casar com o Mashiach, com o Messias. Muito legal, né? Então, aqui nós já vimos, né? Aqui, olha, uma das imagens, né? Da prostituta sentada sobre a besta. Ela entra em conluio, né? Com a besta, com as nações. E você vai ver lá o próprio o Jesus explicando para o João que essa prostituta, ele fala assim, você quer entender, João, essa mulher? Você vai ver que ela está sobre 7 montes. Esses montes são 7 reinos, né? São reis da terra. Então ela se consorcia com os poderosos da terra. É aquele domínio exercido ali na Europa. Okay? Mas depois, no final, ela se casa para a consolidação da humanidade redimida. Bom, essas são as fases gerais que a gente teria para trazer para vocês hoje no Apocalipse. Numa outra oportunidade, a gente pode ver outras fases menores que estão previstas ali de maneira pontual no grande livro da Revelação. Mas é legal demais a obra do Apocalipse, né? O Apocalipse é muito legal, a gente precisa estudar. O Chico disse para a dona Hilda Tavares, né? A Hilda, que é a esposa do Clóvis Tavares, não é isso? Então, o Chico disse para a dona Hilda Tavares que todo mundo que estuda o Apocalipse recebe bênçãos redobradas ali, sempre está bem abençoado. Não basta só estudar não, tá, gente? Mas ele está exatamente ao começo. É uma boa oportunidade de estudo. Beleza? Agradeço muito aí pela paciência de todos e estamos à disposição para quem quiser tirar dúvida, conversar. Foi uma alegria estar com vocês, viu? Monta, por favor. Uhum. O 666? Sabe por que eu estou te cumprimentando? Aqui, ó. Você tá bem? Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Olha os 3 últimos aqui, ó. Eu tenho 666 no final. Eu também tenho. Você também tem, né? Aí, tá vendo? Ah. Uhum. Uhum. Isso é ignorância. Uhum. Isso é ignorância. Sabe por quê que é ignorância?
O Emmanuel explica o que é o 666. Lá no livro A Caminho da Luz, capítulo 14. Ele vai falar o seguinte: se a gente pegar os 3 títulos do cargo romano do Papa, os 3 títulos que foram dados ao Papa, e você pegar só os algarismos romanos que dizem respeito aos números, você vai ver que cada um deles dá 666. Então, é a indicação dessa titulação do cargo do Papa. Está lá, meu mano. E eu fiz as contas. E mostro, eu fiz o cálculo, fiz a tabelinha lá na pesquisa, está tudo prontinho lá. Pode conferir. Dá 666 mesmo, os 3. Entendeu? Vou pedir a todos aí a licença, tá? Para a leitura da nossa prece. Com certeza não foi mentalizada sós, né? Palavra-chave, temos 2. A palavra gratidão. Agradecemos à equipe espiritual que nos envolveu nessa oportunidade de estudos na Casa Espírita de Bezerra de Menezes. Agradecemos à equipe da casa e todos os tarefeiros que ofereceram a estrutura para que este evento riquíssimo ocorresse como semente para despertar nossos corações e alimentar nossos espíritos. Aos expositores que trouxeram informações, enriquecendo estudos à luz do Evangelho. Senhor, obrigada. Um dia, além, né, da palavra gratidão, a palavra sorriso. Uma das palavras, né, que vamos levar para não esquecermos de compartilhar o aprendizado e a leveza desse dia. Paz a todos, abraço fraterno também. E agradecimento ao expositor Marco, que está aqui presente, né? Apresentando os demais que passaram por nós essa manhã, essa tarde, nesse dia de hoje. E como a irmã falou há pouco, né? Eu também tinha muito medo do Apocalipse. Então a gente vê a importância do estudo, do conhecimento, né? Para desfazer a nossa ignorância e nos inspirar a coragem de estudar e seguir aí o caminho do Cristo, né? Com leveza no coração e confiando, né? Que a nossa renovação ela nos guia, né? Nesse caminho de esperança. Cada um de nós some, né? E ao caminho da humanidade, na verdade, né? Nós não estamos sozinhos em nenhum lugar. Então, ótima tarde a todos. Obrigada, Wagner, mais uma vez, né? Obrigada, Marcos, todos que estão aqui presentes. Uma ótima semana para todos.